Para você que enfrentou a segunda fase do 30º exame de ordem, assista esse vídeo até o final, porque eu quero falar sobre a questão 4B, aquela que pergunta se o contribuinte estava correto ao se insurgir contra a diferença de alíquotas do ITBI que recaíam sobre uma operação que ele realizou, questionando assim a validade da progressividade para o imposto. Pois é, no padrão de respostas preliminar foi divulgado que o contribuinte tinha razão, uma vez ser inconstitucional a progressividade de alíquotas do ITBI, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apontando inclusive para a súmula 656. Bom, para quem acompanha as minhas aulas, sabe que sempre que comento sobre o ITBI, eu falo dessa súmula 656 e deixo claro que ela está superada. E isso não é só um posicionamento pessoal sobre o assunto. O próprio Supremo Tribunal Federal já superou esse entendimento que foi firmado lá no ano de 2003. Deixa então eu te explicar rapidamente. Primeiro, eu quero que fique claro que não é em razão do ano da súmula que ela está superada. Existem súmulas de décadas atrás que continuam plenamente válidas, como também, ao contrário, existem súmulas relativamente recentes, como é o caso da 656, cujo entendimento simplesmente se modificou. Se antes a jurisprudência que prevalecia entendia ser aplicável a progressividade de alíquotas tão somente aos impostos pessoais, tal qual o imposto de renda, e apenas excepcionalmente aos reais, quando a Constituição expressamente assim indicasse, como nos casos do IPTU ou do ITR, em 2013, o STF apreciou o RE de número 562045, para o qual reconheceu sua repercussão geral e julgou o seu mérito em 2015, passando a admitir para o ITCMD, um imposto igualmente real, como é o ITBI, a sujeição a alíquotas progressivas, uma vez que essa técnica não poderia se resumir apenas a impostos pessoais. Afinal, estamos tratando do meio escolhido pelo legislador constitucional para revelar a verdadeira capacidade contributiva do indivíduo e, com isso, se aproximar da justiça fiscal. Então, pensa aqui comigo, o ITBI e o ITCMD não são os mesmos impostos, é óbvio, mas por muitos anos eles constituíam um único imposto. Apenas em 1988, a tributação sobre a transmissão de bens foi separada e repartida entre municípios, que ficaram com a tributação sobre a transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis, e estados, que permaneceram com a tributação sobre transmissão de bens causa-mortes e por doações. Paralelamente a isso, por anos, a aplicação da progressividade das alíquotas era insistentemente aceita apenas para impostos, e mesmo assim os que fossem pessoais. Tudo por força da disposição do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, e o que acabou culminando com a publicação da súmula 656. Mas, um tempo depois de firmado esse entendimento da súmula, a configuração do STF, já com algumas alterações, admitiu que a progressividade é uma ferramenta essencial ao atingimento da isonomia fiscal. E por isso não haveria razão para limitar a sua ação somente sobre impostos pessoais, mas que deveríamos aplicá-la a todos os impostos, independentemente de serem categorizados como impostos reais ou pessoais. Afinal, você há de concordar comigo que não há exceções ao princípio da igualdade. Em outras palavras, se não houver a personalização do imposto como quer a Constituição Federal, haverá algum grau de injustiça. E a igualdade, eu repito, não me parece que ela possa ser mitigada. A igualdade, ela não me parece que ela possa ser atenuada. E tem mais. Se você fizer a leitura do acórdão que admitiu a progressividade de alíquotas ao ITCMD, vai verificar que mesmo os ministros que foram vencidos em seus votos admitiram em algum momento
que a graduação de alíquotas, se tivesse que ser aplicada, se encaixaria melhor ao ITBI que ao ITCMD, inclusive. Porque, como disse o ministro Marco Aurélio, uma pessoa que compra um imóvel de 20 mil reais não pode receber o mesmo tratamento tributário de quem compra um imóvel por 1 milhão de reais. Por outro lado, quem recebe bens em razão de herança ou por conta de uma doação, os recebe por um fato alheio à sua vontade, independentemente da sua capacidade contributiva. Para terminar, no 28º Exame da Ordem, uma prova que aconteceu em maio de 2019, foi exigido o mesmo assunto na questão 4A, porém fazendo referência ao ITCMD, perguntando se o contribuinte estaria correto ao alegar a inconstitucionalidade da progressividade do imposto. Adivinha a resposta? Aliás, não precisa adivinhar não. Leia aí comigo a resposta oficial divulgado pelo gabarito definitivo. Não, a progressividade de alíquotas está de acordo com a Constituição Federal de 1988. Isso porque no imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação é possível aferir a capacidade contributiva do contribuinte do tributo, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O ITCMD, ele é devido pelo contribuinte beneficiário de bem ou direito transmitido, implicando em um acréscimo patrimonial gratuito. Nesse sentido, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral no RE 562045, julgou constitucional a progressividade de alíquotas para o imposto. E então, eu fiz só um resumo, mas por ele você já não concorda comigo que essa questão do 30º Exame da Ordem deveria ser anulada? Na minha opinião, inclusive, não é o caso de se admitir uma outra resposta. Não, é caso de anulação de ofício mesmo, pois é a única forma que a ordem tem de não prejudicar nenhum candidato, independentemente da resposta desenvolvida.